Olá, gente. Aqui é o Paulo Roberto Amaro Ferreira. Eu vou fazer outro vídeo no canal da Sabedoria e do Conhecimento, que é um canal que a gente fez para levar a mensagem de Deus e ensinar o povo como se comportar na terra. Eu estou falando às pessoas que conseguiram entrar na terra, porque a terra que Jesus prometeu é a terra que está no capítulo 5 de Mateus, e o versículo é o 5, e eu sempre toco nesse versículo porque é o princípio do ensino de Jesus para fazer com que as pessoas, além da salvação, possam viver nesse mundo, num mundo onde a perseguição aos cristãos está cada vez mais forte, mais assídua, cada vez mais terrível vai ser daqui para diante as perseguições do mundo para com os cristãos. Eu vou fazer uma pequena oração e depois eu entro na mensagem. O tema hoje é vivendo na terra e como usar a fé. A fé que o Senhor Deus deu segundo aquilo que Deus dá para a pessoa. A uns ele dá uma fé maior, a outros ela dá uma fé menor. Mas ele nunca deixa a pessoa sem o ensino. Eu vou fazer a oração e depois eu entro na mensagem. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor me dê uma mensagem genuína, Deus. Uma mensagem verdadeira do Teu Espírito Santo. Para que eu possa levar aos corações de pessoas que precisam de Deus. Pessoas que buscam a verdade e às vezes não encontram. Porque hoje, ó Deus, o engano é gigantesco. Hoje o mundo está passando por tudo aquilo que nós nunca achávamos que nós iríamos ver. Hoje é terrorismo, hoje é matança, hoje está imperando o mal em todo canto. E eu oro por as pessoas que buscam a Ti de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu entro na mensagem. Amém, Jesus. Eu vou entrar aqui no livro, na Epístola de Paulo, primeira epístola do apóstolo João, não é a Epístola de Paulo. Aqui no capítulo 2 dessa epístola, primeira epístola do apóstolo João, é a primeira, a segunda e a terceira, é as cartas pequeninas antes do Apocalipse, ali você vai achar. Aqui diz assim no capítulo 2, e o versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aqui o Senhor Deus está ensinando, não as pessoas do mundo, não os que estão longe de Jesus. Hoje nós estamos num mundo onde cada vez aumenta mais as pessoas que são ateus, as pessoas que estão na prática do homossexualismo. Hoje nós estamos num mundo onde existe homicida, existe ladrão, existe pedófilo, existe todo tipo de gente, porque hoje está na nossa cara isso, por causa até da internet, que mostra isso com mais clareza. Antes ficava tudo oculto e as pessoas só ouviam os fatos acontecerem e a gente não via. Então isso aqui, essa mensagem é para o Filho de Deus, é para o cristão que conheceu a Jesus, que recebeu a iluminação e a palavra da verdade. E aqui diz assim: aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então hoje nós estamos olhando um monte de ensinos de igreja, de todo tipo. Mas se ele não guarda os mandamentos de Deus, nele não está a verdade. Você não vai achar a verdade nesse local. Você só vai achar a verdade no dia em que você guardar os mandamentos, aí a verdade vai estar em ti. É assim que Deus quer que os filhos dele se comportem diante de Deus, com temor, com sinceridade, com tudo aquilo que o Espírito Santo pode dar. Você tem que entender isso. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16 e o verso 22, o Senhor Deus diz assim, aqui o Senhor Deus está dando um entendimento para você. Você que guarda o mandamento. Eu estou falando do mandamento, os 10 mandamentos, e o mandamento específico ao teu coração. Quando você guardar isso, a verdade vai estar em ti. E aqui o Senhor Deus diz assim, ó, no versículo 22, só a primeira frase. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Então Deus está falando aqui, se você não possui o entendimento, a tua vida não vai ser uma fonte que jorra a todo momento. Porque o entendimento, por isso que o canal é canal da sabedoria e do conhecimento. Só com o conhecimento que você vai entender. Para você ter o que? Fonte de vida. O que é uma fonte? Uma fonte é uma água que jorra a todo tempo. E Jesus disse que a palavra dele é água, água viva. Então, se você entender o que eu estou falando, como eu falei agora no livro da Epístola de João, se você não guarda os mandamentos, você se torna um mentiroso. E a verdade não está em ti. Que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Então, se você entender isso, você que vai olhar o vídeo, que vai compreender o que acontece no mundo de hoje, você vai ter fonte de vida. Você vai ter uma vida abundante na terra em que Deus colocou você. Porque senão não seria bem-aventurado. Seria mal-aventurado. Os mansos, porque não herdaram a terra. Então você sendo um bem-aventurado, você tem que guardar os mandamentos, não ser mentiroso, a verdade vai estar em ti, e você vai entender e vai possuir para que tenha vida. É muito simples. O Senhor Deus dá entendimento para a pessoa. O Senhor Deus dá sabedoria para a pessoa. O Senhor Deus dá capacidade. A palavra mais bonita seria idoneidade. Né? Uma pessoa idônea, capaz de resolver os problemas. E no livro de Provérbios, no capítulo 8 e o versículo 18, o Senhor Deus tem uma promessa para os filhos dele. E aqui o Senhor Deus diz assim, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, quando você entra na terra e começa a obedecer os mandamentos de Deus, específico ao teu coração,
aquele que o Senhor Deus diz, enviou-lhe a sua palavra e o sarou, e o livrou da destruição. Então, quando Deus envia uma palavra para a pessoa, e ela lê, e ela entende, isso é fonte de vida. Isso é fonte de vida. Então, o Senhor Deus, o que Ele quer fazer com a pessoa? Usar a fé. Usar a fé e entender que você é um filho de Deus. Você é um homem ou uma mulher, uma moça, um jovem, um menino ou uma menina que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus nunca vai deixar você sem o entendimento, a menos que tu esteja sendo ensinado de modo errado. Aí você vai só sofrer. Vai ser sofrimento após sofrimento. Então você tem que compreender o verdadeiro Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Eu estou terminando essa mensagem agora. Essa mensagem é vivendo na terra e como usar a fé. Olhando, entendendo e praticando. É de fé em fé que você vai chegar aonde o seu coração almeja. Amém, Jesus?